Nesse vídeo de hoje eu volto a tratar do assunto do Papa Francisco desde o ano 2017. Eu tenho um vídeo no meu canal, você vê aqui no card do vídeo, onde eu falava que o Papa Francisco, eu defendi já a tese de que o Papa Francisco seria o falso profeta. Existe aquela discussão, o anticristo, não, né? Ele não tem nenhuma das características do anticristo, mas ele tem todas as características, no meu entendimento, do falso profeta, né? E eu venho sempre acompanhando um pouco as notícias, lendo, pesquisando, e agora com esse sínodo da Amazônia, que até eu gravei um vídeo anterior, e também gravei um vídeo em 2017, a homilia de Natal 2017, onde eu chamava a atenção para a homilia de Natal 2017, em que o Papa Francisco, em momento algum, ele citava explicitamente Deus, Jesus, Maria, sempre expressões dúbias que poderiam muito bem ser associadas ao linguajar herético-gnóstico. Muito bem. São várias as heresias já publicadas pelo Papa Francisco. A morte de Jesus foi um fracasso de Deus. E agora, recentemente, ele sai com uma pérola. O mundo precisa de um líder. Ora, é o líder exatamente que ele está preparando para a chegada. Então, e agora com essa associação, com essa articulação visível, que não se inicia com ele. Ele não é o primeiro Papa a fazer esse tipo de ecumenismo, que tem como o topo da pirâmide desse ecumenismo exatamente o movimento ambientalista, porque o movimento ambientalista ele é, por sua própria natureza, como eu já citei em outros momentos, em outros vídeos, um movimento herético. É um movimento que está baseado em pressupostos gnósticos. Então, o movimento ambientalista ele tenta inverter os fundamentos da Bíblia, como eu já falei diversas vezes. Então ele está preparando exatamente esse caminho para a chegada do anticristo, na medida em que ele fortalece o processo da apostasia. Ele incrementa o fenômeno da apostasia. E durante esses dias eu pesquisando, inclusive circulou no Facebook, e eu fui buscar ler um artigo do site religiãopura.com.br com o título "O Papa Francisco condenado por tráfico de crianças, estupro e assassinato". Bom, esse artigo ele não tem nada de fake news, porque inclusive ele está repleto de links, de vídeos, de relatos de pessoas, inclusive de relatos de vítimas. Ocorre sim que dentro do Vaticano existe uma seita satanista criada e composta inclusive por altos membros da hierarquia da igreja. Inclusive esses membros eles fazem rituais em momentos combinados, de forma que no momento em que cada um deles está fazendo um ritual em países bem distantes, se forma através desses rituais a estrela de 5 pontas, exatamente o símbolo de Bafomé, o símbolo de Satanás. E é exatamente essa seita, inclusive eles dão o nome aqui, culto satânico do nono círculo, que promove sacrifícios infantis em catedrais católicas romanas, e fala aqui dos diversos países em que isso ocorre. Bom,
É uma matéria extensa, eu não vou poder ler toda essa matéria, mas é interessante que você faça essa pesquisa, verifique. Papa Francisco condenado por tráfico de crianças, estupro e assassinato, né? Julgado pelo Tribunal de Justiça Internacional do Direito Comum em Bruxelas, né? Essa matéria é de 2014, né? De 20 de julho de 2014. Muito bem. E é interessante também, que o Papa, durante todo esse seu curto trajeto de pontificado, ele sempre teve muita simpatia e sempre se encontrou com exatamente os líderes comunistas da América Latina, a começar pelo próprio Fidel Castro, o Maduro, o Evo Morales. Inclusive em 2015, o Evo Morales vai presentear o Papa com uma foice e um martelo em ouro maciço, em que Jesus Cristo ele estaria, ao invés de Jesus Cristo crucificado numa cruz, o Jesus Cristo ele está crucificado no martelo, né? E logo abaixo como a foice. Ora, a foice e o martelo do satanismo, do marxismo, é um símbolo satânico, né? Existe uma mística teórica, ideológica, que difunde a ideia de que essa cruz e esse martelo significa o trabalhador do campo rural. Isso é uma falácia acadêmica, pseudo-intelectual. A cruz, a foice e o martelo significa exatamente morte, a foice, e destruição, o martelo. Não foi por isso que o marxismo vai exatamente adotar esse símbolo da foice e do martelo, por ser um movimento declaradamente, basta se estudar, declaradamente um movimento que exatamente transforma em palavras revolucionárias os preceitos satanistas. E eu achei estranho nessa época quando o Papa aceitou isso. Houve muita polêmica na imprensa, nas redes sociais, e, na minha opinião, o Papa não deveria ter aceitado esse presente. Na época, os defensores do Papa, recém-possado, muito simpático, risonho, ele não quis ser indelicado com o Evo Morales. Um ato meio de, digamos assim, diplomacia, mas eu ainda assim fiquei bastante desconfiado e me senti bastante desconfortável com o aceite desse presente. Era para ele ter negado, uma vez que, enquanto Papa, um homem intelectual, um homem muito culto, ele sabia exatamente o que estava sendo oferecido a ele. Então, essa nova perspectiva agora, essa nova empreitada, melhor dizendo, do Sino da Amazônia, marca definitivamente, a posição do Papa com relação a de que lado ele está. E veja bem uma coisa, nós católicos não temos que obedecer a um Papa herege. O Papa, muito pelo contrário, existem diversas encíclicas desde o século XIX que afirmam que o católico que adere ao comunismo, ele está automaticamente excomungado. Então nós não temos que nos submeter a uma autoridade papal se esta autoridade papal não está submissa ao Deus da Bíblia, ao Jesus Cristo da Bíblia, vivo e autêntico. Qualquer outro tipo de interpretação, qualquer outro tipo de falsa autoridade não é cabível que os verdadeiros católicos se submetam a esta autoridade. O Papa Francisco ele não está representando a Bíblia, ele não está representando os dogmas católicos, ele não está falando do verdadeiro Jesus Cristo, e isso tem que ser observado porque nós estamos já iniciando toda a trajetória estabelecida no Apocalipse. Isso é fato, basta ler, estudar, refletir e observar o que está aí fora, e isto requer muito cuidado, porque para que nós não venhamos a ser enganados, exatamente por
como já tinha anunciado o nosso amado Senhor Jesus Cristo, dos inúmeros falsos profetas que apareceriam. É claro que esse falso profeta que o Apocalipse se refere não é uma pessoa qualquer que sai por aí falando bravatas sobre a Bíblia, mas a pregação errada da palavra de Deus, né, da palavra da Bíblia, haveriam muitos que fariam isso, né? Muitos tentariam enganar os filhos de Deus com falsas pregações, mas existe um falso profeta que é uma figura da Bíblia, e este sim é o preparador da chegada do Anticristo, ele que prepara o terreno para a chegada do Anticristo. É muito simples se você observar na Bíblia. Primeiro, o Antigo Testamento, Deus está claramente preparando, né, a chegada de Jesus. Mas quando você observa no Novo Testamento, Jesus, ao estar nos dando o caminho de volta, ele também está nos preparando para o sacrifício de não nos deixarmos ceder às seduções do demônio que estariam por vir neste final dos tempos. Então, muito cuidado, muita atenção, né? Nós não podemos nos deixar sucumbir perante um falso papa, uma falsa autoridade, uma falsa santidade que está aqui exatamente para desviar os verdadeiros cristãos católicos, principalmente dos verdadeiros ensinamentos da Bíblia. Muito obrigado pela sua atenção, pesquise, estude, reflita e tire suas próprias conclusões. Até o próximo vídeo.